Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, meus irmãos da doutrina espírita e aqueles que estão buscando aí um laço de aperfeiçoamento através de um ensino racional, doutrinário, porém todo ele baseado nos princípios elementares, justos e amorosos que nos trouxe Jesus Cristo. E é com muita alegria que nesse 12 de março de 2023 vamos estudar o nosso princípio da forma pensamento. E vamos abrir a lição do nosso querido livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo nosso espírito Emmanuel. O capítulo é 126, Ídolos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Atos, capítulo 15, versículo 29. Diz-no Emmanuel. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos, que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma, muitas vezes, em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-se a criatura, enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciais que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais de acordo com Jesus chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou evitemos representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Quando te encontras, pois, preocupado com os insucessos e desgostos, no círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Lição profunda, profunda, e toca de uma maneira inteligente, uma maneira sensitiva, a questão principal do pensamento humano. Olha como traz Emmanuel que o homem já se despiu daquelas vestes de idolatrias fugazes, né? Mas chama a atenção a idolatria que existe ainda no nosso pensamento. Que idolatria é essa? Muito mais perigosa, como diz aqui Emmanuel. É a idolatria do pensamento constante nas coisas materiais, nos benefícios materiais, na vida material, nos benesses material com que muitas vezes as pessoas vão aos templos, seja na casa espírita, em outras casas, denominações religiosas, negociar com Cristo os benefícios materiais a quem acha tenha direito aqui na Terra por estar indo conversar com Jesus ou fazer alguma obra em seu nome. Vê-se aí um pensamento enevoado, um pensamento ainda distante
de uma vida espiritual. Essa é uma das mais perigosas idolatrias. Aquela que traz o homem ou a mulher ainda o pensamento fixo nos gozos materiais, estabelecendo aí a idolatria da matéria. Muito obrigado, mestre amado, por essa lição tão preciosa, tão magnífica, que possa despertar a todos nós nessa semana. Bem-vinda, que assim seja. Então, irmãos, esse singelo capítulo que vamos começar, chamado Forma Pensamento, é um princípio fundamental e nós vamos dividir ele em alguns capítulos. Tal a necessidade de melhorarmos nosso próprio entendimento para que possamos passar um estudo e uma ideia, ou seja, uma ideia em que nós apenas localizamos como se fosse num pequeno círculo, para que cada um possa expandir o papel da forma pensamento como princípio fundamental da doutrina espírita. Esse capítulo a gente vai ver singelamente nós, espíritos, o ser inteligente do universo. O pensamento como atributo do espírito e não do cérebro. A visão pensamento, o papel do espírito na humanidade, o pensamento é a linguagem dos espíritos. Vamos ver que a planta não pensa e que o pensamento ele é o nosso meio fundamental de atrair todos aqueles espíritos que existem no universo, seja eles na escala evolutiva superiores ou ainda vagando na inferioridade dos pensamentos ou da idolatria material. Meus queridos irmãos, lá na pergunta 76, logo vem a pergunta definitiva: que se pode dar dos espíritos? Que definição você pode dar dos espíritos? E os espíritos respondem: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, meus queridos irmãos, aqui a gente tem duas questões muito importantes. Os espíritos nos dizem o que, nos respondem o que. E aí a gente novamente localiza aqui qual foi o método que Allan Kardec utilizou. Ele, em diversas partes da Europa, sobretudo, diversas partes do mundo, milhares de pessoas, milhares de médiuns, há milhares de médiuns, Kardec propunha uma mesma pergunta. E qual foi a pergunta? Uma das perguntas que ele propôs: que definição você pode dar dos espíritos? Muitos médiuns, então, que não se conheciam em diversas partes do mundo, nas sessões espíritas, então, recebiam a mensagem de um espírito. E depois, esses centros que faziam essas sessões, que não se conheciam, que não sabiam da existência de outro centro em outro país, em outra cidade, não conheciam as pessoas, cujo médium poderia ser uma pessoa que nessa encarnação era iletrada, que nessa encarnação poderia ser uma criança, um velho, um intelectual da época, um político, um militar da época, um professor, demonstrando então uma diversidade de pessoas, a diversidade do atributo, aquele princípio fundamental que nós vimos da unidade e variedade, ou seja, a unidade da mediunidade como atributo a todos os seres encarnados, e uma variedade que ela pertence o quê? Indistintamente a todos os seres
encarnados, independente da sua condição social, independente da sua idade, independente do seu gênero, se é mulher ou se é homem, independente da sua idade, uma ampla variedade, independente da sua intelectualidade, aqui neste momento, ou no momento em que ela recebeu. Então, Kardec, ao propor essa pergunta, qual foi a resposta que ele obteve de diversos, centenas de médiuns? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Olha quanto conceito está aí, mas queremos destacar 3 deles que são fundamentais. Primeiro, que ao ser um ser inteligente da criação significa 2 coisas. Primeiro, que todos nós fomos criados como espíritos. Segundo, que um ser inteligente, o espírito é um ser inteligente. Logo, a inteligência é um atributo do espírito. A inteligência faz parte do espírito. Não é como uma sensação simplesmente, é o espírito, esse ser inteligente. E terceiro, povoa o universo, então em toda a escala evolutiva do universo, em cada planeta existe o espírito, esse ser maravilhoso que Deus criou. E é assim que a gente vê, então, na pergunta 610, a seguinte questão: ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Resposta dos espíritos: não. Mas a questão não foi desenvolvida. Demais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distingue de todos os outros e ter outro destino. Isso é muito importante. E aí vem os espíritos, como nós dissemos, consagrados no método em que Kardec propunha uma mesma pergunta a uma diversidade de centros espíritas espalhados por umas diversas cidades, espalhados por diversos países que não tinham conhecimento entre si, e por médios de uma variedade de tipologias mediúnicas, em especial de tipologias de vida na Terra, uns mais intelectualizados, outros menos nesse momento da vida, uns com mais dinheiro, outros com menos. Não importa essa distinção, essa variedade, mas demonstrando que a mediunidade, novamente, é um atributo de todos os seres, independente da sua condição aqui na Terra. E olha como os espíritos então arrematam a resposta. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Conhecer a quem? A Deus. Então, na ordem de todos os reinos de vida daqui na Terra, não há, desde a sua formação, uma espécie que foi determinada, escolhida por Deus como aquela possível para conhecer a Deus. E aí, o que mostra que os espíritos respondem aqui que a espécie humana, esse ser inteligente que nós vimos, que vive em todo o universo, portanto, é justamente o que? A vida é justamente a criação que Deus estabeleceu para, através de um processo de encarnação, portanto, sendo um fenômeno em todo o universo, em todos os planetas, onde há vida. A encarnação é o processo evolutivo de todos os seres.
e que a espécie humana, ela é a única vida definitiva que Deus definiu na sua inteligência suprema para que possa, através dos processos evolutivos, vir a conhecê-lo, vê-lo, a compreendê-lo, como veremos depois nas outras questões, não agora. Mas quero deixar claro para você, meu irmão, uma questão muitíssimo importante, para que fique claro nesse momento que o Espiritismo, quem segue um princípio básico, que é a causa inteligente, a inteligência suprema, é que não há nenhuma modificação, não há seres disformes, não há seres extraterrestres, como é consagrado, que é apresentado aí por teorias, por pessoas que querem trazer para si o benefício de conhecer o universo, ou querem estar aí criando novamente, como disse Emmanuel, uma forma de idolatria tão triste, que é encarar uma criação humana como se fosse classificada, carimbada como extraterrestre. E aí apresentando diversas formas grotescas até, quando Deus estabeleceu uma linha de evolução, e ela é única, e ela passa por um processo de encarnação, e é a espécie humana em todos os planetas. Portanto, meus irmãos, nós vamos ver mais à frente, não é possível nesse capítulo agora, mas em sendo a espécie humana acolhida por Deus na sua inteligência suprema para povoar todo o universo, há necessidade, portanto, que essa espécie humana, como acontece aqui no nosso planeta Terra, tenha, portanto, uma variedade de existências em outros planetas, conforme as condições materiais de cada planeta. Mas não como as aberrações que se querem apresentar, tendo em vista a necessidade que muitas pessoas têm, instituições inclusive, de construir uma nova idolatria que separa o homem, que afasta um homem de um pensamento amoroso e divino, que é entender que a espécie humana é, antes de tudo, uma criação inteligente que povoa todo o universo através de um processo encarnatório em que reside em cada planeta uma espécie humana, mas naquela espécie humana está um espírito encarnado. E vamos ver um pouco mais à frente que essa condição física, corporal, portanto, ela é própria a cada planeta. Então, meus irmãos, muito obrigado pelo dia de hoje. Nós resolvemos fazer, então, estudos menores para que pudéssemos, né, penetrar um pouco mais em cada essência, porquanto esse capítulo Forma e Pensamento, ele é muito importante para entendermos a complexidade, a inteligência suprema e o seu amor infinito em constituirmos essa forma que nós temos, que você tem, e a importância de entender que somos seres inteligentes que povoam todo o universo. Meu querido irmão, minha querida irmã, por gentileza, por favor, do seu fundo do coração, não deixe de compartilhar esses vídeos, esse nosso canal, como aquela pequena célula de pensamento, de estudo, reflexões sobre a ciência espírita. Muito obrigado, tenha uma ótima semana, que Deus vos ilumine hoje e sempre, que assim seja.